eu vou preparar o integral. O integral, hoje de manhã, quando eu fiz a ativação do fermento, eu já coloquei a farinha integral com água. Fiz uma massa dela já, né? Ó. E usei o mesmo processo. 300 gramas de farinha integral e botei 180 de água, né? Daí só misturei e deixei ali ela agindo, não precisei amassar nada. Agora eu tenho mais 300 gramas de farinha branca. E agora eu vou colocar o fermento. O fermento é 150, porque daí vai ser 600 gramas de farinha integral, né? De farinha integral e branca. Então, 600 gramas de farinha no total, 150 de fermento. Então, aqui eu tenho um pouquinho de fermento que sobrou. Eu já vou ativar ele de novo para guardar daí, né? Porque sobrou muito pouco. Então, eu já vou ativar ele para na próxima eu já ter uma quantidade suficiente para depois ativar e fazer pão. Então, aqui eu tenho 300 de trigo, 150 de fermento. E de água eu vou precisar para esse total aqui mais 180, porque eu já coloquei 180 lá na farinha integral. Então, eu vou colocar um pouco aqui, vou mexer. Vou colocar um pouco de azeite, ou óleo no caso. Um pouquinho de açúcar. E o sal é só depois. Agora eu vou dar uma misturada primeiro nessa farinha branca para depois incorporar a integral. Essa questão de molhar a farinha integral eu não fazia separado, né? E quando o Martin falou lá no curso, eu fiz já semana passada e já gostei, porque o pão não ficou tão seco, né? Ele já fica mais úmido. É por essa questão que a farinha integral, ela suga bem mais água, né? Do que a farinha branca. Eu não coloquei o sal ainda, mas eu vou colocar só quando eu incorporar a outra também. Deixa só um pouquinho de água para colocar o sal depois. Já consegui misturar. Agora eu vou colocar a farinha integral. Coloquei umas sementinhas também junto, quando eu coloquei ela de modo. Ó, tá bem firme. Eu vou ter que incorporar ela aqui. Massa branca. Aqui eu percebo que eu posso botar um pouco mais de água, porque a farinha integral realmente ela suja muita água. Essa é uma massa bem boa de trabalhar. A quantidade que eu tinha separado de água, para
praticamente toda já. Acho que vai dar. Só colocar o sal. E vai dar. Cada farinha que a gente usa, ela muda a proporção de água. Porque uma farinha é muito diferente da outra. Então, quando você usar 50%, como o Martin falou, não tem problema. Qualquer farinha aguenta 50% de água. Agora, acima de 50%, nem todas elas aguentam. Eu gosto de usar o Nordeste Premium, a Renata Premium e a Anitta também. A farinha Anitta também é uma farinha boa pra gente trabalhar e fazer o pão. Olha, tá, ainda não tá bem misturado, mas ele vai, aos pouquinhos, vai se misturando. Eu vi vários vídeos, vários chefes ensinando, né? E no fim eu acabei adaptando pra minha realidade, né? Porque cada um faz diferente. A questão do fermento, eu fiz acho que uns 3 cursos sobre fermento. E o que eu mais gostei de fazer é essa que eu faço, 1 por 1, que é uma medida de fermento já natural, uma medida de água e uma medida de trigo. Então, esse é o tal do chamado que eles falam 1 por 1. E daí tem chefe que daí usa 2 por 1, que é 2 partes de fermento, uma de água e uma de trigo. Tem chefe que usa 2, 2, 2, 2 de fermento, 2 de água, 2 de trigo. Então, vai de cada um, assim, né? Mas o meu fermento, eu já tenho esse fermento há mais de 1 ano já que eu fiz ele. Então, ele tá sendo sempre, eu não perdi ele uma vez ainda, eu sempre mantive ele ativo, né? Eu já fiquei 10 dias sem fazer pão, mas daí eu ativo o fermento para não perder ele, né? Ontem eu ativei um que já tava há uns 15 dias na geladeira. E hoje, com a segunda ativação, ele já tá com bastante de bolhas, então bastante fermentação. Eu achei já que ele, na próxima ativação, ele já vai estar bom para uso. Eu sempre tenho 2 na geladeira, porque eu fico com medo que quebra a vasilha, alguma coisa assim. Daí eu acabo sempre deixando um de backup. Ó, já tá tudo misturadinho. Essa massa ficou um pouquinho mais mole. E eu não usei toda a água. Tem aqui, acho que uns 20 ml de água. Eu usei o sal, tudo. Quando a gente bota o sal, a massa muda. Ela dá uma secada. Agora é só deixar descansar e fazer as dobras.